Olá, ouvintes! Este é o podcast de Viagens Mari pelo Mundo. Sejam bem-vindos. Temos hoje mais um episódio com dicas e histórias para inspirar você a conhecer destinos incríveis pelo mundo. E se você tiver mais dúvidas ou curiosidades, e para melhores opções de passeios, roteiros personalizados, pacotes e indicação de guias e agências, entre em contato pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram ou pelo e-mail maripelomundo@gmail.com. Lembre-se que a gente está aqui sempre para ajudar no planejamento da sua viagem. E não se esqueça de curtir e comentar no post e assinar o feed do podcast no seu agregador preferido. Olá, mais um podcast Mari pelo Mundo. Depois de uma pausa, fizemos umas férias aqui, mas na verdade foi uma pausa para a gente reorganizar a programação, o blog, a agência, e aí a gente volta com muitas novidades. E a gente fez também 2 grandes viagens que vão virar podcasts. Um já vai virar um podcast agora, porque a gente foi conhecer um pouco mais dos destinos de Atacama e Japão. E hoje a gente vai conversar com a Andrea para falar um pouquinho sobre o Atacama, as novidades, como se planejar e o que o destino oferece e o que não fazer para evitar os perrengues de viagem. Tudo bom, Andrea? Tudo bom, Mari? É ótimo para poder voltar a falar um pouquinho de viagem aqui, conversar, retomar o podcast e principalmente falar sobre um destino pelo qual eu me apaixonei. Eu já tinha uma expectativa grande com relação a conhecer São Pedro de Atacama, os passeios, era um destino que eu queria muito ir e realizei o sonho no começo do ano e voltei ainda mais encantada e já programando a volta para o ano que vem. E a gente tem um parceiro maravilhoso que sempre organiza os passeios e as atividades. E a gente já teve vários clientes que foram e amaram o destino, mas nada como ir pessoalmente, né? E como que foi, Andréa? Como que foi o planejamento, a época do ano? Então, falando um pouquinho também da ajuda que a gente tem, o Leiva, que é o nosso parceiro, ele morou 5 anos no Atacama, por isso que a gente também tem uma segurança muito grande de fazer roteiro, sempre teve, porque sempre faz tudo com o apoio dele. E agora que eu conheci, assim, tô maravilhada com o destino. A gente passou 5 dias no Atacama, eu fui com meu marido, foi uma viagem só os dois, então a gente dessa vez não foi com criança ou adolescente, mas enfim. É um destino para todas as idades, é um destino que os adolescentes e as crianças também gostam muito. Tem alguns cuidados para fazer, algumas recomendações. É interessante fazer um roteiro antecipado. Não é um destino que você faz os passeios sozinho, você tem que fazer os passeios com as agências e os guias credenciados, porque são passeios de aventura, são passeios de montanha. As distâncias são longas, as estradas, algumas são você só consegue fazer de 4x4. Então, realmente é um destino que é um povoado, a cidade de São Pedro do Atacama, mas é um destino turístico que tem que ser estruturado. Em São Pedro do Atacama, o povoado vive do turismo, então eles fazem isso muito bem e recebem a gente muito bem. Vale a pena fazer um combinado com Santiago? Vale muito a pena. Eu não fiz porque a gente tinha só 5 noites para ficar fora e Santiago eu já conheço. Mas super vale a pena, principalmente na ida, porque você tem mais de um voo. Tem várias conexões, mas eu, por exemplo, fiz uma conexão mais longa, a gente passou uma tarde inteira em Santiago e acaba sendo mais cansativo. Então, se você fizer essa parada e fizer 2 dias em Santiago, é super produtivo, já conhece a cidade, faz um passeio de cidade, faz um giro, visita uma vinícola próxima de Santiago e depois segue para Atacama. E a volta fazer direto para São Paulo, com uma conexão mais curta, é super legal. E vamos falar sobre deserto. O que você achou? Eu já quebrei o paradigma com relação ao mal de altitude, né, o soroche, que é depois da gente ter ido ao Peru. Então eu não tinha grandes expectativas negativas nesse sentido, né? Algumas coisas que a gente sempre fala para os clientes, já falava para quem vai para o Peru, para quem vai para o deserto do Atacama, destino de altitude.
muita hidratação, tomar muita água e tirar um tempo para se aclimatar, para descansar quando você está chegando. Uma outra coisa que eu aprendi com o próprio Leiva, que ele sempre disse, e a gente faz um roteiro sempre prestando atenção nisso. Você tem passeios em São Pedro do Atacama que começam a 2.000, 2.400 metros de altitude, até passeios que vão a 4.800. Então você nunca faz primeiro o passeio de 4.800, você faz primeiro o de 2.400, depois o de 3, o de 3,5, e aí você passa dos 4. Então, a ordem dos passeios é muito importante no roteiro. Por isso que fazer isso estruturado é bastante interessante. E a alimentação e a hidratação, principalmente nos primeiros dias, né? Valendo para o Peru, valendo para todos os destinos que tem essa altitude. Exato, e aí a gente recomenda também bebida alcoólica que não tenha, inclusive um dos passeios que a gente faz, a própria agência receptiva dos guias, eles te mandam uma recomendação no dia anterior. Na noite anterior ao passeio, você não deve tomar bebida alcoólica, não tome vinho, não tome cerveja, faça uma refeição leve no dia anterior e durma cedo para descansar quando você vai fazer o passeio que vai passar de 3.800 metros de altitude. O céu. A experiência no Atacama, então, eu vou te contar um pouquinho, aí eu vou contando o dia a dia nos roteiros que a gente fez e algumas dicas que eu acho legais. A paisagem é surreal. As fotos que você vê do Atacama são maravilhosas, mas quando você chega lá, nada te prepara para a maravilha que é. Ao vivo, ali é realmente um lugar único. Aquele deserto, aquela areia toda, mas aquela escultura das rochas, porque realmente é uma escultura e é impressionante. O céu é azul o tempo todo. Eu fui em fevereiro, é o inverno altiplânico, estava muito seco, a gente sentiu a secura, cansa um pouquinho, mas no primeiro dia eu descansei, eu cheguei tarde. Como roteiro, se quem quer fazer o passeio astronômico, por exemplo, das estrelas, e tem muita gente que vai principalmente atraído por esse passeio, porque dizem que é o céu mais lindo, mais estrelado que existe no planeta Terra. Não é à toa que você tem os maiores e melhores observatórios em São Pedro do Atacama, na região. Então, o passeio astronômico é um passeio super procurado, é um passeio que a gente recomenda, agende ele para a primeira noite, porque se ele não acontecer, você tem a segunda, e depois a terceira ou a quarta noite para reagendar e não perder. A outra coisa que é muito importante é saber que durante a lua cheia o passeio não acontece. Então tem uma semana no mês, todos os meses, que o passeio não acontece. Mas de qualquer forma, o céu, independente do passeio, o céu é lindo toda noite, né? É que o passeio você faz com um pouco mais de profundidade, explicação e tudo. Mas quando eu saio de São Paulo, eu já começo a achar o céu bonito em todo lugar, porque a gente tem muita luz, né? E Atacama é a capital mundial da astronomia. Então, realmente é um lugar propício para... Realmente o céu à noite, assim, as estrelas você vê mesmo na cidade com a iluminação, e o passeio tem todo um ritual, assim, você olha o céu com os telescópios, né? Uhum. E tem toda uma explicação, assim, ver a Via Láctea ali mais perto, né? É uma emoção grande. Ele acontece o ano todo, com exceção das épocas de lua cheia. Então, agendar esse primeiro passeio logo que você chega é uma dica. Se você chegar no meio da tarde, você já pode agendar e fazer o passeio logo no primeiro dia, porque ele sai no comecinho da noite. Qual outro passeio que você se apaixonou? Logo no primeiro passeio eu fiquei encantada que a gente foi conhecer o Vale da Lua. Ele tem uma paisagem assim fantástica, e a gente lá em casa, que é bastante cinéfilo e fã de Star Wars, a gente chegou ali, a primeira coisa que meu marido falou assim: mas aqui foi filmado Star Wars. E a guia falou pra gente: exatamente, aqui foi cenário, locação de mais de um filme da série de Star Wars. Então, é realmente surreal, é muito bonito.
E os passeios com guia são super enriquecedores, porque eles contam um pouco mais sobre o local, sobre os povos, sobre as curiosidades do clima, da temperatura e dos costumes da região. Então é muito legal. A paisagem, é como eu falei, eu já tinha visto fotos e apaixonada pelas fotos, mas quando você chega ali, você fica achando assim, gente, as fotos não fazem jus, o lugar é muito lindo. Inclusive, para quem gosta de fotografia, é um destino que vale a pena, né? Aí o outro passeio que a gente foi, esse foi o passeio preferido do meu marido. A gente foi a Termas de Puritama, que é um passeio super relaxante, que é para você tomar banho nas águas termais quentinhas. E as termas estão a mais ou menos 3.400 ou 3.500 metros, é alto, né? Então você chega lá, sai bem cedinho, você chega lá, ela abre às 9 horas da manhã, se eu não me engano, entre 9 e 10, e é um passeio de meio-dia, tá? Uma das coisas que eu acho legal falar sobre o destino, eu por decisão, assim, a gente ficou 5 noites, mas fez uma viagem um pouco mais leve, sem fazer dois passeios por dia, até porque a gente estava trabalhando. A gente leva trabalho junto, leva o escritório. Mas o mais comum é você conseguir fazer, e é super possível, um passeio pela manhã, como Termas de Puritana, e um passeio à tarde. Porque ele sai de manhã, volta por mais ou menos a 1h, 1h30 da tarde, dá tempo de almoçar e às 3 horas sai um outro passeio para um outro destino. Tá? Então, Termas de Puritama foi um passeio que meu marido adorou, porque realmente, assim, as águas são quentinhas, você relaxa, são 7 piscinas com temperaturas diferentes e é impressionante você chegar lá com casaco, temperatura de 10 graus mais ou menos, e você coloca a roupa de banho e entra na piscina e tá tudo quentinho, muito gostoso. E falando de temperatura, que é uma dúvida muito comum, não só para esse destino, mas para vários, né? O que levar na mala. E você foi no verão e experimentou o inverno altiplânico. E no inverno mesmo as temperaturas do Atacama chegam a menos 15 graus à noite. Então, o que você levou na mala para se preparar? Roupa encamada é a dica, é a dica que eles mesmos dão, porque quando você faz os passeios exigem caminhada, algum esforço, e aí você acaba tendo calor. Então, um casaco bom, daquele tipo de corta-vento, um casaco que seja da North Face ou da Columbia, são as marcas recomendadas, porque aí você tem aqueles casacos que podem ter aquele tecido que esquenta também, mas roupa encamada, uma segunda pele. Eu peguei calor, na verdade, em fevereiro, bastante calor. O que acontece na temperatura no Atacama é que você tem uma amplitude térmica muito grande. Então você tem de manhã, mesmo nessa época de fevereiro, entre 8, 9, 11 graus, que foi o mínima que eu peguei durante a madrugada e a manhã, e 25, 26, 27 graus durante o dia, por isso a roupa encamada. Então, durante o dia, eu usava a camiseta e saindo de manhã muito cedo, o casaco. Então, essa é a dica de ter roupas apropriadas de esporte de altitude, e que você vista em camadas e possa ir tirando durante o dia. Outra pergunta, curiosidade minha, comidinhas. Comidinhas. A culinária chilena é uma culinária muito gostosa. Você tem a rua, em São Pedro do Atacama, você tem a rua Caracoles, que é a rua principal do povoado, e que tem vários restaurantes. São muito gostosos, você tem de tudo ali, assim, desde o tradicional ceviche, outras comidas chilenas, até a pizza, que também tem algumas opções muito gostosas. É imperdível comer uma empanada chilena, que também é muito boa. A discussão sempre será qual é a melhor empanada e qual é o melhor doce de leite e o melhor vinho, mas não vamos entrar em conflito com os argentinos. É interessante experimentar nos dois países e pode gostar dos dois, não tem problema, são maravilhosos. Então, é um destino para colocar aí na lista.
Quem já foi pode repetir em outra temporada com outros passeios. Quem nunca foi pode combinar com o Chile, com Santiago também. E quem tiver mais disponibilidade de tempo pode acrescentar a travessia para o Salar do Uyuni, que também pode ser feito a partir ali do Atacama, que é uma viagem que a gente tem no blog, que a Ana fez. E é isso. Mais alguma coisa a acrescentar para inspirar o viajante? Para inspirar o outro passeio que eu achei maravilhoso também, que é quando você vai para as lagunas e você vê os flamingos. E, inclusive eu coloquei um post daqueles poucos que eu... Inclusive tem um post no Instagram de um vídeo que eu tive a maior sorte de fazer do voo do flamingo pousando na lagoa. Então é outra paisagem assim fantástica de você conhecer no Atacama. Esse é outro passeio que é absolutamente imperdível, que é para as Lagunas Altiplânicas. Então, olha lá no Instagram, @maripelomundo.blog, entre em contato com a gente, tanto para poder organizar os passeios com esse nosso parceiro que é maravilhoso, também para fazer o pacote completo ou o roteiro personalizado, a gente fica à disposição. E também para fazer esses passeios combinados para quem quer aproveitar a viagem e conhecer mais destinos aí no caminho. Para o Salar do Uyuni, uma das guias com quem a gente conversou, porque esse é um passeio que eu gostaria de fazer, já está programado, por isso que eu disse que eu volto ano que vem, porque aí a gente vai incluir o Salar do Uyuni na viagem. Até o mês de abril é um período ótimo para ser feito. Obrigada, Andréia, e a gente se encontra novamente para falar sobre Japão. Porque eu tô super curiosa para o Japão. E quem tiver dúvida, entre em contato, maripelomundo@gmail.com, ou pelo Instagram, ou pelo nosso site. E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. O nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari pelo Mundo, e a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima!